bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Hoje começamos uma nova série sobre profecias bíblicas, onde vamos abordar alguns tópicos proféticos relevantes e importantes, tais como sinais dos tempos, as duas vindas de Cristo, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, a profecia das 70 semanas, em Daniel capítulo 9, os judeus na Palestina na profecia bíblica. Podemos esperar a paz mundial? E qual é a nossa única esperança? Bom, tudo isso será abordado neste curso que estamos começando hoje. Eu espero que seja uma bênção para você. Esta semana e a próxima vamos dedicar a introdução desta série. Este é um assunto de suma importância. Será que Deus tem um plano que inclui a Terra e a raça humana? Se assim for, será que nós podemos saber? A resposta a esta pergunta é um enfático sim. Deus tem um plano, e esse plano é claramente descrito na Bíblia, na Palavra de Deus. Qualquer estudante ou leitor das Escrituras pode encontrar sobre isso de Gênesis a Apocalipse. Os homens podem conhecer o plano de Deus claramente, basta aproximar-se da Bíblia, ler a Palavra de Deus, submetendo sua mente e coração ao ministério do Espírito Santo. Sabe, atualmente há uma rejeição deliberada de algumas pessoas, e eu estou falando de líderes religiosos e políticos, em examinar cuidadosamente as Escrituras Sagradas. Eles nem sequer estudam a Bíblia. Existem alguns fanáticos, falsos profetas religiosos, que fixam datas para o retorno do Senhor, e alguns deles têm se colocado na posição de profetas. Lamentável tudo isso. Bom, antes de seguir com o nosso programa, vamos buscar a Deus em oração. É o que devemos fazer antes de prosseguir com qualquer estudo, com qualquer trabalho, qualquer coisa que vamos fazer em nossas vidas. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, te louvamos pela tua santa palavra, Senhor, que é fonte de sabedoria, de entendimento, de conhecimento. Amado Deus, que este programa que começamos a partir de agora possa ser bênção na vida dos nossos ouvintes. Traga-nos, Senhor, entendimento, sabedoria e que possamos aprender e praticar. Neste dia pedimos em especial por aqueles que estão em casa, sofrendo, desanimados, abatidos. Senhor, restaure o ânimo dessas pessoas. E aqueles que ainda não te conhecem, que não aceitaram a Cristo Jesus como Salvador, que possam tomar essa decisão e que hoje seja o dia da salvação para cada uma delas. Nós entregamos tudo isso em tuas mãos. Sabemos que o Senhor nos ouve e nos responde. Oramos no nome de Jesus. Amém. Antes mesmo da Bíblia ser dada a nós, Deus já tinha um plano. E devemos lembrar que é em direção a este plano pré-estabelecido que Deus está se movendo. O profeta Isaías escreveu em sua profecia, capítulo 46, começando com o versículo 9. Vamos ler. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Aqui temos uma palavra muito importante que vem do Senhor. É uma tremenda declaração. Em nenhum outro lugar nos escritos de homens se encontra algo parecido com isto. Esta declaração é sobrenatural e, portanto, não pode ser aplicada a qualquer pessoa, exceto ao próprio Deus. Aqui Deus declara sua própria existência, eternidade, soberania, um Deus não criado que anuncia o fim desde o princípio. Sublinhe isso aí na sua Bíblia. Anuncia o fim desde o princípio. Mas onde Deus anunciou o fim desde o princípio? Bem, ele falou sobre isso claramente nas páginas das Sagradas Escrituras. Homens santos de Deus, guiados pelo Espírito Santo, escreveram acerca de grandes eventos mundiais séculos antes de acontecerem. Agora, se buscar conhecer o futuro é inerente ao coração humano, por que não examinar as Escrituras proféticas de maneira imparcial? O que o homem tem a perder? Sabe, magos, feiticeiros, astrólogos, cartomantes, nenhum deles consegue prever com precisão as coisas que irão acontecer.
Mesmo hoje em dia, muitos pagam para alguém ler as mãos, ler a borra de café, adivinhar o seu futuro através de diferentes métodos e maneiras. E por que tudo isso? Porque se tem um profundo desejo de saber algo sobre o futuro. Eu creio que o desejo está presente no coração do homem, porque o homem tem um futuro. As nações da terra têm um futuro, você tem um futuro, eu também tenho. A nação de Israel tem um futuro e Deus tem um plano para o futuro. Nenhum estudo dos princípios de interpretação bíblica seria completo se a profecia fosse omitida deste estudo. As profecias constituem uma grande parte das Escrituras Sagradas. Portanto, ao negligenciá-la, estaríamos desonrando a revelação de Deus. Além disso, se as profecias não estivessem na Bíblia, o restante seria insignificante e só teríamos uma linda e pequena Bíblia. O primeiro raio de luz e de esperança que veio ao mundo imediatamente após a queda de Adão foi a promessa de um Redentor, em Gênesis 3:15. Esta primeira previsão ou profecia é a principal profecia da palavra de Deus. Se você continuar lendo, você vai descobrir no capítulo 5, versículos de 21 a 24, outro profeta, Enoque. Em Judas, versículos 14 e 15 diz: Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou sobre então a vinda do Senhor, para fazer juízo contra todos. Avançando para o livro de Êxodo, temos outra profecia. A Páscoa, em Êxodo, foi em certo sentido um tipo de redenção em Cristo Jesus. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Moisés recebeu de Deus uma grande profecia sobre o Messias, o maior de todos os profetas, em Deuteronômio 18, versículos 15 a 18, e Pedro confirma isso depois do Pentecostes, em Atos 3:22. E temos outros capítulos proféticos importantes em Deuteronômio, os capítulos 28, 29 e 30. Quando chegamos em Salmos, vemos que muitos deles são proféticos em sua natureza. Salmos 16, 22 e 40 falam do sofrimento do Messias. Salmos 2, 45, 72 e 110, vemos a descrição da glória de Cristo. Se você adicionar isso aos livros proféticos, verá claramente que os escritos proféticos compõem uma parcela substancial dos 66 livros que constituem a Bíblia. Agora, qual é a chave das profecias da Bíblia? Se você começar com Moisés e continuar através de todos os escritos proféticos, você vai descobrir que Cristo é o grande tema da Bíblia. Jesus Cristo. Ele disse em João 5,46, porque se vós cresces em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Se negarmos a Cristo sobre quem escreveu Moisés, então ele torna-se nosso acusador no julgamento. Para Adão e Eva foi dada a promessa da semente. A semente é Cristo, que iria esmagar a cabeça da serpente. Deus disse para Abraão que, em Cristo, serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 22:18. Compare com Gálatas 3, versículos 14 e 16. Foi para a nação de Israel que o Cordeiro foi anunciado. Eis que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Leia Êxodo, capítulo 12, e João, capítulo 1, versículo 29. Quando Israel estava no deserto, a serpente de bronze foi colocada em uma base. Números capítulo 21. E isso simbolizava Cristo que foi levantado na cruz, de acordo com João 3,14. No livro de Números, capítulo 24, a profecia de Balaão sobre a estrela que procederá de Jacó não era outro senão o nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com Apocalipse 22, versículo 16. Bom, Cristo era a rocha, em Números capítulo 20. Quando Filipe encontra pela primeira vez com Jesus, ele corre para Natanael e diz: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré. As palavras da Bíblia nos dizem que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19:10. Isto quer dizer que o testemunho de Cristo é a chave da profecia. Apocalipse 19:13 diz: e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Portanto, o espírito da palavra não é de desordem, mas de harmonia e de unidade. Tudo aponta para a pessoa
e obra do Senhor Jesus. Em todas as profecias, os profetas não omitiram detalhes das duas vindas do Messias. As profecias referem-se principalmente ao Redentor do mundo, Jesus Cristo. E aquele que não consegue compreender esta grande verdade, infelizmente, perdeu a chave para ter uma clara compreensão das Escrituras proféticas. Cristo, ouça, Cristo é o grande tema. Toda profecia encontrará sua aplicação final e seu cumprimento nos sofrimentos passados de Cristo, na suficiência presente de Cristo e na soberania futura de Cristo. Cristo está na profecia e está acima de tudo na profecia. Profecias, analogias e tipos bíblicos estão tão intimamente relacionados com Cristo que ele por si só as explica. Agora tem havido oposição às profecias bíblicas, tanto ativas como passivas. E eu posso entender isso porque alguns querem trazer descrédito às profecias, mas a maioria deles desconhece a Bíblia e assim eles criticam o que eles não entendem, o que eles não conhecem. Há aqueles que sinceramente estudam a Bíblia e não questionam sua sinceridade, mas têm medo de estudar as profecias das Escrituras. Sabe, certa vez, quando eu disse que iria pregar uma série de mensagens sobre profecias bíblicas, um pastor amado disse: "Irmão Strauss, pegue leve, cuidado." Agora, ele não estava se opondo às profecias bíblicas, mas estava tentando ser cauteloso. E suas razões eram até válidas, pois ele teve algumas experiências com pregadores que estabeleceram datas para as profecias e fizeram previsões para ganhar público. E eu posso compreender as palavras do meu amigo e seus esforços para salvar a mensagem cristã e não deixá-la ser levada em descrédito. Mas apesar de todos estes falsos e insensatos profetas, nenhuma razão é válida para recusar-se a estudar as profecias bíblicas. Um livro de ciência usado em salas de aula em uma escola há 5 anos atrás e pelo qual se pagava R$50, agora pode ser comprado em qualquer livraria por 50 centavos. E por quê? Porque agora este livro é obsoleto, é passado, é antigo e alguns dos seus conteúdos são rejeitados, não são válidos mais. Mas não devemos ignorar ou desacreditar todas as descobertas científicas deste livro. Na minha própria biblioteca, há mais de 100 livros sobre temas proféticos escritos por muitos escritores diferentes. E embora em alguns detalhes eles têm discordância e diferenças de opinião, há um notável grau de unidade em relação aos pontos mais importantes da profecia bíblica. Outra razão pela qual o estudo das profecias é deixado de lado é por causa da ignorância que muitas pessoas têm sobre o assunto. Com exceção de algumas pessoas que frequentam conferências bíblicas, escolas bíblicas e alguns seminários teológicos, a exposição da profecia bíblica normalmente encontra oposição. Também é difícil para muitos ouvir as profecias da Bíblia, porque elas acabam com a ilusão de que a religião, a ciência, a psicologia ou filosofia podem levar à paz universal e ao domínio do mal. A Bíblia ensina que todas as coisas em que o homem coloca sua esperança devem ser completamente destruídas e removidas de toda a dignidade e mérito que o homem lhes deu. O coração humano é, por natureza, orgulhoso e não está pronto para admitir que esta confiança em si mesmo está errada. Quantos cristãos professos, sim, cristãos verdadeiros, têm adorado uma organização eclesiástica, uma denominação, as suas realizações pessoais, para serem então confrontados com a afirmação da própria palavra de Deus que diz que todas estas coisas perecerão. Bem, depois de vermos algumas objeções que são apresentadas em relação ao estudo de profecias bíblicas, vamos ver uma lista de algumas razões pelas quais devemos estudá-las. Devemos estudar as grandes profecias bíblicas, primeiramente para conhecer e compreender a mente de Deus. Amós, capítulo 3, versículo 7 diz: "Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas." Este versículo está nos dizendo que os profetas foram inspirados por Deus e que eles se tornaram os depositários da verdade profética de Deus. Hebreus, capítulo 1 diz: "Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas."
Devemos nos curvar humildemente diante da mensagem dos profetas se desejamos saber o segredo de Deus a respeito das coisas futuras. O Deus eterno e onisciente assegura a seu povo que aquilo que ele pretende fazer, ele revelou aos profetas que escreveram as porções proféticas da palavra de Deus. Se o profeta adverte sobre o juízo vindouro, guerras, tempos perigosos, terremotos, fome e assim por diante, ele não é um anunciador de calamidades, mas ele é aquele que anuncia o que Deus disse que vai acontecer. Por que ridicularizar a Bíblia quando ela anuncia o julgamento vindouro? Por que evitar o que o profeta diz simplesmente porque ele prediz o perigo antes da paz? E simplesmente porque ele nos diz que a pobreza deve vir antes da prosperidade? Não é o profeta que está falando, é Deus que fala. Quando estudamos os profetas, estamos estudando os movimentos de Deus. O profeta deve obedecer a Deus, não importa como as pessoas reagem à sua mensagem. Todo verdadeiro profeta profetiza porque foi impulsionado e inspirado por Deus para fazê-lo. Devemos estudar a profecia bíblica porque é uma luz nos dias escuros. Desde que a bomba atômica foi desenvolvida, os homens, os estadistas, cientistas, historiadores, fazem as seguintes perguntas: para onde estamos indo? O que vai acontecer? Quando será o fim? Sabe, muitos livros que foram escritos depois das explosões das bombas atômicas incluem títulos como Tempo de Decisão, Convencer ou Perecer, Aniquilação do Homem, Não há lugar para se esconder. Todos eles indicam a incerteza e a preocupação que o homem tem em relação ao seu futuro. O Novo Testamento nos diz claramente que as escrituras proféticas são essenciais se o homem quer ter luz em relação ao seu futuro. Observe a declaração feita por Pedro em 2 Pedro 1,19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Pedro tinha acabado de dizer o que ele tinha visto e ouvido no Monte da Transfiguração. Isso está registrado em 2 Pedro 1, versículos 16 a 18. Ali, ele teve uma visão e ouviu uma voz do céu testificando a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro diz que temos a palavra profética como uma confirmação certa do plano de Deus, que ele próprio tinha visto e ouvido naquela montanha. As profecias do Antigo Testamento são confiáveis e certas. Vivemos em um tempo de angústia, cansados e com medo do que o futuro nos reserva. Talvez você esteja pensando exatamente sobre isso. Como será o futuro? Mas essa luz que brilha na escuridão do mundo é a palavra profética de Deus. Se você não tem Cristo Jesus como seu Salvador, se você sente esse vazio, se sente na escuridão deste mundo, amigo, tome essa decisão por Cristo hoje. Como é tolo o homem ao rejeitar o único raio de luz que pode fornecer todo o conhecimento sobre o plano de Deus para o futuro. Reflita sobre isso. O Dr. Wilbur Smith sugeriu há algum tempo atrás que existem 3 diferentes atitudes que uma pessoa pode assumir em relação ao futuro. A primeira é a indiferença. A segunda, o medo. A terceira atitude é esperança. Agora, nenhuma pessoa inteligente vai decidir pela primeira, ou seja, a indiferença. E ninguém quer a segunda, o medo. Mas todos os que estão me ouvindo agora podem, e eu tenho certeza, que querem decidir pela terceira, ou seja, a esperança. Há consolo e há esperança para todos os crentes que amam e estudam a palavra de Deus. Paulo escreveu em Romanos 15:4. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Isto é certamente verdadeiro em relação às Escrituras proféticas. Um dos maiores temores que levam muitos a se desesperar é o medo do futuro. Muitas pessoas simplesmente não podem ter paz, a menos que tenham um grau de certeza sobre o que vai acontecer amanhã. Agora, ninguém pode estar absolutamente seguro em relação ao seu futuro. O medo que causa insegurança rouba de uma pessoa a paz, que por sua vez irá criar um espírito de desespero e desesperança. Não se preocupe com o futuro. Enquanto o coração do homem temeroso e sem esperança falha, o Filho de Deus,
que compreende a profecia bíblica pode encarar o futuro com confiança e conforto. Agora vamos examinar alguns indicadores da aproximação do fim do século. Creio que estamos na convergência dos séculos. Uma era está se completando e uma nova era está nascendo. O grande evento que irá marcar a transição é o retorno de Jesus Cristo, para levar todos os cristãos ao céu para estar com Ele. Chamamos este grande evento de arrebatamento da igreja. Este evento será seguido pelo que a Bíblia chama de o Dia do Senhor, conhecido como a 70ª semana da profecia de Daniel, mais conhecido como a Tribulação. No final desse período, acontecerá o Armagedon e o retorno pessoal de Cristo à Terra, a fim de estabelecer o seu reino milenar. Agora devemos diferenciar este grande evento, o reinado de Cristo, do arrebatamento da igreja. As duas vindas de Cristo do céu à terra, a primeira para o sofrimento e redenção, e a segunda para reinar em majestade, são duas verdades claramente estabelecidas na Bíblia, que de modo algum podem ser negligenciadas, nem mesmo por um leitor casual da Bíblia. Ambas têm pelo menos uma coisa em comum. Elas principalmente são precedidas de sinais. A propósito, o próprio Senhor Jesus é um sinal para o mundo não salvo. São 3 sinais que se relacionam com as 3 doutrinas essenciais da nossa fé cristã histórica. Primeiro, há o sinal do nascimento virginal, Isaías 7, versículo 14. E eu quero que você compare com Mateus, capítulo 1, versículo 23. Em segundo lugar, temos o sinal da ressurreição vitoriosa de nosso Senhor. E em terceiro, o sinal visível de seu retorno. Agora vamos ver isso em ordem: o nascimento virginal, a ressurreição vitoriosa e o retorno visível. Este terceiro sinal, a sua segunda vinda, é o que eu chamo de sinal culminante, que foi profetizado por Simeão em Lucas 2:34. É interessante acrescentar aqui que foi para Simeão que Deus revelou a geração em que aconteceria a primeira vinda de Cristo. Você vai encontrar essa profecia em Lucas 2, versículo 26. Simeão sabia que Jesus Cristo viria durante a sua geração, durante a sua época. A palavra de Deus nos dá muitos sinais que revelam a proximidade da segunda vinda de Cristo à Terra. Estes sinais não são dados para anunciar o arrebatamento da igreja. O retorno de Cristo nos ares para levar a sua igreja é um evento sem sinal, sem especificação de data. Deus não revelou quando isso irá acontecer. Ele simplesmente diz que vai acontecer de repente e inesperadamente. Onde lemos, no momento, no abrir e fechar de olhos. Não há nenhuma maneira para saber quando Cristo virá para levar a sua igreja. Repito, é um evento sem sinais. A esperança cristã é que nos diz que o Senhor Jesus pode vir a qualquer momento. Portanto, não esperamos sinais, esperamos o Salvador. O arrebatamento da igreja poderá acontecer antes deste programa terminar? Não há profecia bíblica que precisa ser cumprida antes do Senhor Jesus retornar para nos levar para o céu com Ele? Eu vou repetir mais uma vez. Este evento pode ocorrer a qualquer momento. Não há sinais. Agora, existem certas coisas registradas na Bíblia que se cumprirão após a igreja ter sido levada deste mundo. E por causa destes eventos futuros, eu creio que o arrebatamento, que precede esses eventos já culminados, pode estar muito próximo. Há vários eventos que atraem a atenção mundial, que parecem indicar que o retorno do Senhor Jesus pode ocorrer durante esta geração. Agora, seria insensato prever quando irá acontecer a vinda de Cristo para levar a sua igreja para o céu. Não há nada na Bíblia que nos dê esta liberdade. E qualquer homem que definir uma data para a vinda do Senhor Jesus não é sábio, é tolo e será desqualificado. Mas o cristão deve viver a cada dia com a bendita esperança que o retorno do Senhor Jesus está próximo. Tito 2, versículo 13 nos diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, em nosso próximo programa vamos continuar a estudar os sinais dos tempos. Mas antes de continuarmos, deixe-me dizer isto. Talvez alguns de vocês nunca vão ouvir o segundo estudo desta série. Sabe, há duas coisas em particular que são iminentes. Primeiro, a vinda de Cristo e depois a morte.
A palavra iminente significa que isso pode acontecer a qualquer momento. A morte pode acontecer para qualquer um de nós a qualquer momento. E o Senhor Jesus pode vir a qualquer momento. Portanto, eu e você precisamos estar prontos. Se você é salvo, o meu desejo é que você esteja usando o seu tempo e talento e tudo o que Deus lhe concedeu para a sua glória. E se você não é salvo, amigo, não perca mais tempo. Creia no Senhor Jesus Cristo hoje e serás salvo. Que Deus te abençoe e até amanhã. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.